Vamos orar hoje o Salmo 88. Deixe o ambiente em silêncio, abre o coração e permita que o Senhor fale com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, neste momento eu venho até Ti com meu coração aberto, com minhas dores, minhas perguntas sem respostas e minha alma que às vezes se sente tão cansada. Hoje, lendo o Salmo 88, eu me vi ali, naquela escuridão, naquele grito de desespero, naquela pergunta que não tem resposta. E mesmo sem entender tudo, eu continuo aqui, Te buscando, porque é em Ti que está a esperança, mesmo quando parece que não há mais nada. Sabe, às vezes a gente passa por uns períodos na vida que parecem intermináveis. A gente acorda e o coração já está pesado. Vai trabalhar, cuidar da casa, enfrentar o trânsito, resolver os boletos, lidar com gente difícil, e no fundo tudo o que a gente queria era um colo. E é nesse clima que o Salmo 88 bate forte. Ele não traz uma resposta clara. Ele não termina com uma reviravolta dizendo, mas tudo vai ficar bem. Ele termina na dor, no silêncio. E isso é tão verdadeiro, porque tem dia que a gente se sente exatamente assim. Senhor, Deus da minha salvação, diante de Ti clamo de dia e de noite. Essa frase me pega, porque mesmo em meio à dor, o salmista está clamando. Ele não desiste de falar com Deus. E olha, tem dias que orar é um esforço, que levantar da cama já é uma vitória, que só o fato de dizer, Senhor, me escuta, já mostra que ainda há fé dentro da gente, mesmo que pequenininha. Quantas vezes a gente se sente esquecido, né? Aquela sensação de que todo mundo seguiu com a vida e só a gente ficou parado no sofrimento, como se os dias bons tivessem se perdido lá atrás, e agora só restou uma sombra. O salmista fala disso. Estou como um homem sem forças, entre os mortos, como os que jazem na sepultura. É forte, mas é real. Quem nunca sentiu que a alma estava morta de cansaço? Senhor, eu sei que Tu me escutas, mesmo quando meu coração só sabe chorar em silêncio. Mesmo quando eu não tenho palavras, mesmo quando o medo me abraça à noite. Mesmo quando eu penso que ninguém entende o que eu estou passando, Tu estás ali. E esse salmo, apesar de doído, me lembra que posso ser sincero contigo. Posso abrir minha alma e dizer, estou mal, Senhor. Eu não estou bem. A vida da gente é cheia de altos e baixos. Tem fases boas, sim, e graças a Deus por isso. Tem época que tudo vai se encaixando, o dinheiro dá, os filhos estão bem, a saúde ajuda e até o café parece mais gostoso. Mas tem outras que tudo parece escuro. E esse salmo nos ensina que é permitido falar disso com Deus. A gente não precisa fingir que está tudo bem o tempo todo. Ele aguenta nosso desabafo. Ele acolhe nossas lágrimas. Eu lembro de uma amiga que passou por uma perda muito grande. Ela perdeu o marido de forma repentina. E durante meses, tudo que ela conseguia fazer era levantar da cama, tomar um café e chorar. E sabe o que ela me dizia? Eu só oro assim. Deus, me ajuda. Só isso, porque não tenho mais nada. E eu acho que essa oração é poderosa, porque mesmo no vazio, ela se voltava para Deus. E isso é fé. Fé machucada, fé cambaleante, mas fé verdadeira. Senhor, mesmo quando tudo parece perdido, eu quero continuar Te buscando. Mesmo quando o silêncio me assusta, mesmo quando a noite não passa, mesmo quando o coração aperta, porque eu sei que o Senhor não me abandona. Mesmo que eu não sinta nada, o Senhor está aqui. O Salmo segue dizendo, desde a minha juventude tenho sofrido e andado perto da morte. Isso me faz pensar nas pessoas que carregam dores há muito tempo. Tem gente que já nasceu enfrentando dificuldades. Crianças que crescem em ambientes violentos, pessoas que nunca tiveram apoio emocional, que nunca souberam o que é um abraço de pai, um colo de mãe. E isso vai moldando a gente, vai deixando marcas. Tem gente que aprendeu a sorrir mesmo com o coração sangrando. E muitas vezes a sociedade cobra que a gente esteja sempre bem, sempre forte, sempre dando conta. Mas Deus não é assim. Ele não cobra um sorriso falso. Ele quer o nosso coração, do jeito que ele estiver. Que conforto é saber disso. Senhor, me ajuda a não esconder minha dor de Ti. Me ajuda a confiar que mesmo nas trevas, o Senhor é luz.
Mesmo no vale mais profundo, o Senhor está comigo. Me ajuda a respirar fundo e lembrar que o Senhor é Deus, mesmo quando tudo parece perdido. O salmista termina o salmo dizendo: as trevas são minha companhia mais próxima. E aí a gente pensa, ué, como um texto bíblico termina assim, tão triste, sem esperança aparente? E sabe o que eu acho? Que isso é a Bíblia sendo real, porque tem fases na vida em que é isso mesmo que a gente sente. E Deus permitiu que esse salmo estivesse ali justamente para mostrar que Ele entende, que Ele acolhe nosso choro, que Ele conhece nossas noites mais longas. Sabe, às vezes a gente acha que orar é só agradecer, é só louvar, é só falar palavras bonitas, mas orar também é gritar, também é perguntar, também é dizer: Senhor, por quê? E não é pecado. Deus não se ofende com nossa dor. Ele é Pai, Ele nos escuta com amor. Mesmo quando a gente não entende, Ele está ali, segurando a nossa mão, mesmo que em silêncio. Senhor, mesmo quando as respostas não vêm, me ajuda a continuar caminhando. Mesmo sem entender o porquê de tanta dor, me ajuda a não perder a fé. Mesmo quando tudo parece escuridão, me lembra que o Senhor é minha luz, que o Senhor é meu abrigo, minha rocha firme. Não me deixa desistir de Ti. No nosso cotidiano, esse salmo conversa com a gente nos momentos mais difíceis. Quando a gente perde alguém, quando recebe um diagnóstico ruim, quando um relacionamento termina, quando o desemprego bate na porta, quando a solidão parece gritar mais alto. Nessas horas, a gente pode sim se jogar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, mas eu não aguento mais, porque Ele não rejeita um coração quebrado. E olha, muitas vezes a gente vai precisar se lembrar disso todos os dias. Vai ter dia que a gente vai acordar e sentir que a fé sumiu. Mas aí a gente respira fundo e diz: mesmo assim, eu creio. E se a gente não conseguir orar, tudo bem. Um suspiro já é oração. Uma lágrima também. Deus entende tudo isso. Senhor, segura minha mão, porque tem dias que a caminhada pesa demais. Me carrega no colo se for preciso. Me dá um pouquinho de paz, mesmo que o problema ainda esteja aqui. Eu só preciso de um alívio, de um descanso no teu coração. Eu conheci uma senhora que dizia assim: a gente passa por tempestades, mas Deus é o guarda-chuva que nunca rasga. E eu acho essa imagem tão bonita, porque mesmo quando o vento sopra forte, mesmo quando a chuva parece infinita, Ele está ali, nos protegendo. Às vezes nem é tirando a gente da tempestade, mas nos ensinando a atravessar com Ele. O Salmo 88 não é um salmo de vitória, mas é um salmo de resistência, de fé no meio do caos, de alguém que mesmo sem ver saída, continua clamando. E isso é poderoso, porque a fé verdadeira não é aquela que só aparece quando tudo vai bem. A fé verdadeira é aquela que sobrevive à escuridão, que insiste em orar, mesmo que com a voz trêmula. Senhor, que eu aprenda a confiar no Senhor mesmo quando não vejo a saída. Que eu saiba descansar nos Teus braços mesmo quando tudo parece desmoronar. Que eu tenha coragem de ser sincero na minha dor, sabendo que o Senhor me acolhe exatamente como sou. E se hoje você que está lendo esse texto está passando por uma fase escura, saiba que você não está sozinho. Deus está contigo. Mesmo que o silêncio pareça ser a única resposta, Ele está ali, presente, atento. Às vezes, o milagre não vem na forma que a gente quer, mas vem num abraço, numa palavra, num encontro, num pôr do sol, que aquece o coração. A dor faz parte da vida, mas ela não é o fim da história. O Salmo 88 é um capítulo, não o livro todo. E Deus está escrevendo com você. Mesmo nas páginas em que tudo parece confuso, Ele continua sendo o autor. Senhor, escreve comigo minha história mesmo nas linhas tortas, mesmo nos parágrafos difíceis. Eu confio em Ti.
Mesmo na noite escura, eu sigo acreditando que o amanhecer vai chegar. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe grandiosamente.